Esse é um recado para as feministas radicais, porque não faz muito sentido dialogar com as liberais. Ontem, uma feminista, eu não deu para diferenciar muito bem se era radical ou marxista, acho que tá um híbrido disso. É, mas ela se denominou marxista e ela me perguntou qual era a solução, depois da nossa conversa sobre racismo, qual seria a solução para o feminismo, racismo do feminismo. E eu falei para ela que se eu acreditasse em solução dentro do feminismo, eu estaria dentro do feminismo. E como eu não acredito mais e já estou em outra vibe, então para mim não tinha solução. Mas ela não é a primeira branca que me faz essa pergunta, nem a segunda, nem a terceira, nem a 10ª. Eu recebi muito dessas perguntas nesses últimos 2 anos, desde que eu saí do feminismo. E eu falei para ela que o racismo ele era o entrave de toda a esquerda. A esquerda no mundo todo nunca vai avançar por causa desse maldito racismo da esquerda. O racismo realmente deveria estar sendo a pauta prioritária da esquerda, porque nada vai avançar. E se hoje a gente vive isso que vocês chamam de capitalismo, que vocês tanto lutam contra, ou o patriarcado, a, eles continuam firmes e fortes por causa do racismo de vocês. A culpa é de vocês. Enorme parcela de culpa é de vocês, brancos, e o racismo de vocês. Mas dentro de toda essa performance de luta que vocês fazem pela, pelas minorias em que vocês não estão inseridas, e que eu não acredito mais, mas dentro dessa performance, vamos ver se a gente consegue colher um fruto, e para não dizer que não foi falta, que foi por falta de aviso, que eu não acredito também, eu acredito no cinismo da dissimulação do ser humano o tempo todo. As feministas, as brancas, para mim é um termo redundante, elas deveriam começar pelo cinismo, parar de serem cínicas e dissimuladas. Ponto. E esse é o primeiro passo. Sem isso não dá para fazer mais nada. O segundo é parar de, a partir do cinismo e da desonestidade, instrumentalizar negras que estão deslumbradas com a teoria de vocês e não estão muito preocupados com o racismo por diversos motivos, até mesmo, às vezes é por falta de amplitude de consciência do que é o racismo no mundo, e o romantismo também, ou então simplesmente pela baixa autoestima da pessoa que se vende por likes, né? A gente vê muito isso. Parem de instrumentalizar essas negras. E vocês fazem isso justamente. Hoje a gente tem o fenômeno das redes sociais. Então, eu tenho um texto chamado Bajulação, uma ferramenta eficaz de dominação, e eu escrevi isso, só sobre homens sobre mulheres, mas isso se vale de brancas sobre negras. Vocês bajulam essas negras porque elas estão ali no seu movimento fazendo papel de yes, nós temos mulheres negras para vocês. E é para desmentir as negras que reclamam do racismo de vocês. Então vocês bajulam ao máximo essas mulheres porque elas estão servindo a vocês. É um exemplo que eu posso tomar da Mel Gamboa. Quando a Mel Gamboa estava com um discurso radical, ela tinha uns 200 likes, vários compartilhamentos, várias minas brancas, feministas radicais lá no Face dela, dando uma moral para Mel. Eu testemunhei isso. E esses 200 likes já era a queda da Mel de apoio, porque quando ela entrou pro feminismo, ela perdeu muito apoio do
dos homens e das mulheres angolanas que não são feministas, né? E não aceitava aquele discurso considerado extremista. E vocês estavam lá. Quando a Mel, por mais leituras e tal, ela passou a ter um discurso negralista, lembrando que feminismo africano faz todo sentido, sim, porque lá só tem negra, então é negra por negra, basicamente só tem negra. E a Mel, tendo contato com a diáspora, ela entendeu o que é ser preta e dividir espaço com mulher branca, e ela também passou a usar o discurso negralista. Ela perdeu as fãs dela brancas radicais. A Mel perdeu muito apoio das brancas radicais e eu nem sei se ela já parou para perceber isso. Mas ela não é caso isolado. Vocês fazem isso com várias, com todas as pretas que ficam deslumbradas lá e fazendo papel de não, feminista radical preta existe. Claro que vocês não se reúnem para discutir isso, vocês fazem isso de forma individual, mas é assim que o racismo acontece. Os brancos não sentam para discutir como serem racistas, eles simplesmente são, e a gente vai percebendo porque é uma coisa muito corrente. Então são vários brancos fazendo a mesma coisa. Então, o segundo passo honesto seria pararem de instrumentalizar negras dessa forma. Porque vocês se valem da baixa autoestima dessas mulheres para poder instrumentalizá-las. E sabem que elas estão ali só por causa dos likes e do destaque que elas estão vivendo, e elas ficam meio deslumbradas com isso. O terceiro passo, não são nem passos isso, né? Mas a terceira coisa que vocês deveriam estar focando é em um feminismo voltado para a periferia. Só que eu já pensei muito nisso, óbvio, já pensei muito nisso. E eu pensei muito mais do que vocês, porque eu vim da favela. Então, a favela, ela tá o tempo todo na minha cabeça. Ela nunca sai. Então, eu tô sempre focada na favela. E eu ainda não saí dela. Essa é a realidade. Então, eu já pensei muito sobre os problemas da favela. Eu penso todos os dias. E não foi à toa que eu escrevi o texto O Tráfico de Drogas arruína a vida das periféricas e vocês financiam isso. Por quê? Porque o tráfico, ele na maioria das favelas, os complexos de favelas com mais conflitos e periferias também, e outros territórios que o tráfico dominam, né? Que o tráfico domina. O tráfico é uma grande barreira para ações sociais. Então, não dá para fazer um monte de coisa, a favela fica mais marginalizada. Vamos pensar, a favela já é exclusão social. Com o tráfico de drogas, isso aumenta para 10 vezes mais, ou seja, 1000%. Então, a realidade é que na maioria das favelas com conflito, favelas e territórios periféricos, com conflitos intensos, não dá para fazer ações sociais. Tá difícil para todo mundo, até para as grandes ONGs, que hoje não passam de... enfim, não dá. Então, é inadmissível que uma esquerda e o movimento feminista que diz lutar pelas mulheres, né, de forma ecumênica, universal, é inadmissível que vocês financiem o tráfico e sejam coniventes com isso. Porque o tráfico é o que aumenta a exclusão social e que oferece essa grande barreira de comunicação, de diálogo e até de dar voz, emancipação de voz
do povo da periferia, das mulheres da periferia. Então, eu desisto até de falar, vocês tinham que estar nas favelas. Por quê? Por causa do tráfico. Essa é a realidade. Esse é um detalhe que, curiosamente, ninguém discute. E por que não discute? Porque o mais importante do que qualquer coisa é a maldita maconha e outras drogas, né? Porque vocês são toxicomaníacas. E por que vocês são toxicomaníacas? Porque vocês, na verdade, são liberais. Vocês estão se fudendo por como o mundo tá. E a forma de resolver isso é em fugas. Tá? Vamos ser felizes, sim, enchendo a cara, fumando maconha e todas essas drogas recreativas aí que a esquerda não problematiza, porque a esquerda ela tem, na verdade, esse individualismo, só é forjado de coletivismo, mas de coletivismo não tem nada. Eu acho que quando vocês param com o cinismo e a dissimulação já tá muito bom. Mas uma coisa que vocês fazem muito é ficar falando que negras são, como é que é? Tóxicas, né? Ontem me chamaram de grossa, mais uma vez, uma feminista branca radical me chamou de grossa. Eu não estava sendo grossa. Eu só falei para ela que a gente não tinha que buscar material de negralismo para elas. Para ela, primeiro porque negralismo era para negras e segundo porque, sabe, não sou empregada dela. Ela me chamou de grossa. Não foi caso isolado mesmo. Vocês fazem isso o tempo todo. O tempo todo. As pretas são tóxicas, grossas. O que vocês estão dizendo na verdade? Que nós somos selvagens e vocês são civilizadas. Nada novo, vocês fazem isso desde 1500 e sabe-se lá antes, né? Nós somos os bárbaros, as bárbaras, as selvagens, as subespécies e de outras espécie, né? Troglodita, espécie inferior, incapaz de chegar no patamar racional e civilizado e ocidental e superior de vocês. Assim que vocês pararem de reproduzir esse discurso racista de que nós somos grossas e selvagens e raivosas e exageradas, etc., é bom vocês começarem a despertar para as questões ambientais. Porque a branca, um dos maiores, mas das maiores práticas de opressões das mulheres brancas é o consumismo delas. Não dá para negar isso. A relação entre as mulheres brancas e os povos negros, inclusive os homens negros, negros que eu digo são os não brancos, e os explorados, território árabe, tudo isso, né? Porque guerra do petróleo existe e a questão do Oriente Médio não dá para negar. Tudo isso, o fim é o consumismo de vocês, os lares confortáveis de vocês, que são todos sustentados pelas opressões dos outros povos. Então, a questão do consumismo, vocês tinham que estar repensando isso, porque a partir do consumismo vocês gastam muitos recursos naturais do planeta que vocês estão cagando para isso. Vocês poluem mais o meio ambiente com a produção de lixo. E assim, para quem é desinformada e bem alienada sobre o problema do consumismo e das questões ambientais, e esse discurso é vazio e eu estou sendo exagerada, mas não é. Não é. É que eu tô sem tempo, mas eu tô para criar um texto. Eu vou adiantar o título dele, que seria Branca que consome plástico não é feminista.
E a partir desse título, assim, um tanto polêmico, entre aspas, eu ia desenvolver para vocês mastigadinho o porquê que o descaso de vocês com o meio ambiente, com as questões ecológicas, é uma forma de opressão sobre outras mulheres. Agora vocês pensem comigo, é ou não é um paradoxo vocês se colocarem como as heroínas das mulheres, aquelas que estão lutando pelas mulheres e ao mesmo tempo vocês serem a causa dos problemas sociais dessas mulheres, das mulheres de hoje, das mulheres que já morreram e das mulheres que estão por vir. É ou não é um paradoxo? Mas isso não é um paradoxo. Isso é uma contradição, que é diferente de paradoxo. Então, dentro do feminismo, essas questões tinham que estar discutindo de como vocês de como o estilo de vida de vocês oprimem as outras mulheres através do consumismo desenfreado que não para, é o tempo todo, e através desse esgotamento dos recursos naturais, os quais eu vejo muitas vezes feministas fazendo troça. E elas ainda instrumentalizam, fazem token dos pobres para poder defender por que não pode trocar a maldita sacola de plástico que ela traz do supermercado pelas retornáveis, ou deixar de usar as garrafas PETs, ou outras práticas, ou reduzir o consumo de carne, ou deixar de usar produtos cosméticos que estão poluindo o meio ambiente, e etc. A lista é enorme. Ou passar a consumir orgânicos. E eu vou ter que explicar por que vocês têm que consumir orgânicos. Sabe? Eu tenho que chegar a esse patamar de explicar coisas que eu entendo que para as pretas com menos acesso à informação e etc, e todas aquelas desculpas que a gente dá, isso soe sem sentido, mas quem é da classe média tem obrigação, e é militante, se diz militante de alguma coisa, contra o capital, vamos dizer assim, tem obrigação de impulsionar o mercado de orgânicos. E eu não acho que eu tenho que chegar aqui e explicar por quê. Vocês que já tinham que estar sabendo disso, porque vocês são mais privilegiadas. Por que eu entendo a importância e urgência disso e vocês não? Porque vocês estão nessa bolha de classe média, que vocês podem transitar à vontade por espaços urbanos seguros. E vocês não veem toda a sujeira e a merda que está no entorno. E não importa muito, porque vocês vão morrer com o quê? Com 80 anos, mas vão viver super bem. E vocês não estão pensando no presente e tampouco no futuro. Então vocês não estão lutando por mulheres nenhuma. Vocês só querem andar na rua sem serem cantadas. E sem que os homens fiquem assediando vocês. E vocês não querem ser estupradas e vocês querem que os pais dos filhos de vocês colaborem 50%. É só isso que vocês querem. Vocês não estão lutando por mulheres. Se vocês estivessem lutando por mulheres, vocês iam se preocupar com as questões do meio ambiente, dos recursos humanos, que está dia após dia acabando, piorando a situação
das mulheres pobres em todo o globo. E crianças também. Então, vocês tinham que estar revisando o consumismo de vocês, vocês tinham que estar revisando os impactos ambientais que os produtos que vocês consomem causam no meio ambiente. Vocês tinham que estar parando, reduzindo o consumo de carne, vocês tinham que estar nesse ativismo, nesse tipo de ativismo. Vocês tinham que estar impulsionando, porque tem homem fazendo isso. E tem muita mulher que não é feminista que está fazendo isso. E vocês não fazem. E vocês dizem que vocês estão lutando por mulheres. Vocês tinham que estar entendendo por que é importante impulsionar o mercado de orgânicos, do pequeno produtor. Tudo isso vocês tinham que estar conscientes, mas vocês não estão. Vocês não estão fazendo o dever de casa, vocês são preguiçosas. E se eu, a partir de toda a merda, todo o entorno de merda que eu vivo, eu consigo me informar e me conscientizar desde criança. Desde criança eu sou uma pessoa consciente nesse aspecto. Tem essa consciência. Então, se eu consigo, vocês mais ainda. Então, eu nem tenho que fazer textos que levam 2, 3 horas para fazer. Textos e vídeos e áudios para poder explicar por que a branca tem que, por exemplo, consumir orgânicos. Ou por que a branca tem que reduzir o consumo de carne. Sabe, eu não tenho que me desgastar para isso. Vocês que já tinham que estar buscando informação. E vocês não buscam informação porque vocês sabem que isso vai mexer com o conforto de vocês. Novamente, o cinismo, a hipocrisia. Vocês são dissimuladas. Vocês não buscam informação e se passam por desavisadas. Com base nesse. Porque vocês já sabem que vocês vão ter que mexer com o conforto de vocês. E vocês não querem mexer com o conforto de vocês. Então, talvez tenha outros pontos que eu esqueci, certamente eu esqueci. Essas coisas que são omitidas no feminismo o tempo todo, elas simplesmente são as coisas mais relevantes. Porque tudo isso que vocês estão lutando só por vocês e não por outras mulheres. E vocês são apenas 1/6 da humanidade. Vocês brancos e vocês brancas, vocês são apenas 1/6 das mulheres no mundo. E vocês só estão lutando pelas pautas que dizem respeito a vocês, mas aquelas que vão mexer com o conforto, que vão ter que fazer vocês reduzirem o consumismo e perderem um pouco do conforto, vocês não estão fazendo. Fora que o feminismo agora virou uma maternidade, né? É só sobre as crianças. Vocês estão em busca de babás no final. Então, essas coisas eu não tinha que estar me desgastando. Vocês que tinham que estar buscando informação. E, novamente, o primeiro passo é deixar de ser cínica, hipócrita e dissimulada. Não sou eu que invento isso. É um fato. A esquerda e o feminismo nunca vão avançar com o racismo. Ou seja, o problema da esquerda e do feminismo é a branquitude. Vocês acham que a partir da supremacia de vocês vão conseguir fazer alguma coisa? Vocês não vão, porque a branquitude de vocês é justamente a causa dos problemas sociais no mundo. Não que eu acredite que vocês vão deixar de ser dissimuladas e cínicas, eu realmente não acredito mais no feminismo. Mas o que pode se dizer sobre tudo isso, a principal conclusão é de que o feminismo ele tem que convergir
para o ambientalismo. Ser feminista é também inexorável se preocupar com as questões do meio ambiente, porque a principal vítima da degradação ambiental, da falta de recursos, água, solo, terras, contaminação de rios, de solos e falta de sementes orgânicas, etc. A principal vítima disso tudo é a mulher negra, as mulheres não brancas e as suas crianças. Elas vão estar cheias de crianças, lotadas de crianças. Elas são as principais vítimas disso. Então não dá para dizer que você luta por mulheres quando você é a causa desses problemas de base estrutural, de sobrevivência, de subsistência dessas mulheres. Não é um paradoxo, é apenas uma contradição que poderia ser sim resolvida caso vocês realmente não fossem cínicas, dissimuladas, omissas e hipócritas.